Olá, que tal? Tudo bem? Para você que acompanha o GuiaCast, eu sou o Rodilson Silva e trago para vocês hoje uma entrevista com Antônio Grandini, diretor de negócios da Inova Consult. O Antônio ele é engenheiro mecânico formado em administração de empresas pela FGV, com especialização em supply chain pela Cranfield School of Management, com certificações em governança pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, além de MBA em inovação pela Inova Business School. Trabalhou em empresas como AmCham, Baxter, diretor executivo na Jequiti, diretor industrial na L'Oréal e hoje atua como diretor de negócios 4.0, chefe do programa de implementação e gerenciamento da Inova Consulting. Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, Antônio. Olá, bom dia, Rodson. Tudo bem com você? Tudo ótimo. O objetivo principal do nosso bate-papo de hoje é falar sobre manufatura, principalmente após o adiamento do 5º Fórum de Manufatura com a organização da Dialogia, em que você é um dos conselheiros do evento. Sim. Você poderia inicialmente nos dar um overview sobre esse evento tão importante para o meio de manufatura? Não, claro, eu acho que é uma grande oportunidade realmente de manter o tema com a devida importância em foco nas discussões. Eu acho que falar sobre o seminário é um prazer, já tive a oportunidade de participar em vários deles. Eu acho que anualmente nós temos a chance de nos reunir, profissionais de manufatura em torno desse tema, em torno dessa discussão, e cada vez mais eu vejo que a manufatura passa, de fato, a ter uma relevância, ter uma importância estratégica para todos os negócios aos quais ela é demandada. Com a transformação que a gente vem vivenciando nos últimos anos e com a velocidade com que essa transformação vem acontecendo, é a manufatura que transforma, né, no final das contas, essa demanda que vem desse mercado transformado em realidade, em produto, em serviço. E reunir profissionais em torno desse tema, em torno dessa realidade, discutir isso, né, de uma maneira assertiva, buscando boas práticas, alternativas para poder fazer melhor, é a proposta que o Fórum de Manufatura, que a Dialogia faz anualmente, sempre. E esse ano eu acho que o tema vai ser muito forte com relação à transformação digital, com relação à indústria 4.0 e toda essa realidade que a gente vivenciando. Independentemente do cancelamento, o Fórum acontecerá. Nós vamos definir exatamente qual a melhor data para que ele aconteça. E acontecendo é a chance que a gente tem de assistir as palestras, mas principalmente aquilo que eu estava conversando com você, né, fora aqui da gravação. O mais importante são os debates e as discussões que acontecem de forma paralela, né? Eu acho que isso, quando se reúne profissionais nesse gabarito, com esse conhecimento, nesse momento de debate, é o grande ganho, é o grande benefício. Então, independentemente do problema, em breve ele acontecerá e vamos estar juntos discutindo esse tema que tanto nos encanta, assim. Hoje em dia, né, se falando aí de coronavírus, né, que está impactando todos, né, minha primeira pergunta que eu gostaria de saber a sua opinião é: que impactos poderemos esperar para a manufatura nacional em 2020 devido ao Covid-19? O que você acha que isso pode aí influenciar negativamente para a manufatura no Brasil? Eu acho que, na verdade, assim, a manufatura existe para dar uma resposta ao mercado, né? O sentido da manufatura é atender a demanda. Nós vamos sentir, né, fortemente uma situação em que essa demanda vai cair, né? Então, eu acho que da manufatura vai ser exigida, num primeiro momento, uma adequação à realidade. Eu acho que a gente vai ter que rever exatamente como é que fica essa situação, esse compasso de espera que a gente vai ter, né? Eu acho que a gente vai precisar entender, de fato, quão longo vai ser esse período, né? E dentro dessa realidade disruptiva que a gente já vem vivenciando nos últimos anos e na qual a manufatura sempre é muito convidada a responder rapidamente, né? É uma situação totalmente nova para todo mundo. Eu acho que nenhum profissional, eu até diria, né? Antes a gente falava muito que tenha passado pelas experiências dos planos econômicos da década de 80, de 90, agora nem é isso. A gente traz a coisa, remete a coisa na questão do pós-guerra, né? Que a gente nunca viu o mundo como um todo numa mobilização tão grande, numa situação tão grande como essa que nós estamos vivendo, né? Exceto aquela situação pós-guerra. Guardada as devidas proporções, o impacto vai ser, primeiro, o que fazer para preservar, o que fazer para manter, com a mínima condição possível de atender as demandas, né? Protegendo, logicamente, primeiro, todas as pessoas que estão envolvidas com o processo, né? A sua saúde, a sua integridade física e mental, porque isso vai exigir muito. E a gente sabe que quando mexe com manufatura, a questão de segurança é um item prioritário, né? Assim como qualidade. E as pessoas têm que estar bem psicologicamente para poder trabalhar. Então, acho que esse aí é um grande ponto. E depois, na minha opinião, vem toda a questão econômica. Não é só a manufatura, mas eu acho que toda a economia como um todo vai ter que entender de que forma que vai se ajustar pós-coronavírus, né? Pós essa fase de quarentena,
Que, de novo, está todo mundo ainda tentando entender para que lado vai isso. E eu acho que o primeiro ponto é tentar entender o quão longo vai ser esse período. Que o primeiro entendimento estamos falando aqui de 30 dias, 60 dias, 90 dias, 6 meses, um ano, enfim. É o primeiro grande entendimento que tem que ter, né? E depois se ajustar. Que aí eu acho que a terceira fase é a fase do ajustamento, que nós não vamos voltar da mesma maneira como a gente parou. Isso para mim é uma certeza. Então, ajustar do ponto de vista de capacidade, ajustar do ponto de vista de demanda, ajustar do ponto de vista de expectativa de resposta ao mercado, enfim, isso tudo vai demandar aí um alinhamento, que eu acho que vão acontecer aí nos primeiros meses, logo após a gente retomar o que seria uma rotina, né? Um novo normal, né? Vamos chamar assim, um novo normal. Eu acho isso. Eu acho que a manufatura vai ser impactada, não só a manufatura, mas acho que todos vão ser muito impactados e o impacto vai se dar dessa forma. E se falando de sua experiência como diretor industrial, né, em manufatura, quais os principais desafios de comandar uma fábrica com 500, 1.000 funcionários, né, assim por diante? Eu acho que o grande desafio está se registrando de novo, que de fato esse é o grande desafio, é tudo aquilo que diz respeito às pessoas, né? A gente vê que essa situação toda que a gente vem vivenciando, ela atinge diretamente o núcleo de pessoas, ela incapacita o grupo de pessoas, os times, para poderem trabalhar, para poderem atuar. Tudo aquilo que diz respeito às pessoas, na minha opinião, passa a ser o grande desafio, né? A gente poder ter uma equipe treinada, poder ter uma equipe diversa, poder ter uma equipe equilibrada, né? Uma equipe ponderada, que possa dar as respostas às demandas que vêm, como eu disse antes, cada vez mais fortes do mercado e cada vez mais diferentes do mercado, mas mais do que tudo, né? Uma equipe engajada, motivada e envolvida, né? Que tenha paixão por aquilo que ela faça e que o propósito dessa equipe, né, seja 100% alinhado com o propósito daquilo que ela está fazendo e do que a empresa se propõe a fazer, passa a ser o grande desafio. Esse, acho que no dia a dia, acaba sendo o grande consumidor de tempo que a gente tem, porque uma vez isso alinhado, uma vez isso administrado, uma vez isso posto, né, as coisas tendem a fluir. As equipes cada vez mais estão se horizontalizando, né? Aquelas estruturas verticais que a gente estava acostumado a trabalhar há 10, 15, 20 anos atrás, elas estão ficando no passado literalmente. As equipes cada vez mais estão trabalhando de forma colaborativa, cooperativa, né? Nós exigimos soluções cada vez mais criativas, né? E essas equipes, elas tendem a dar essas respostas a partir do momento em que elas tenham o quê? Treinamento, qualificação, elas tenham autonomia para poder tomar decisões, aonde elas possam ter um processo decisório que se permita errar, testar, treinar, avaliar possibilidades novas, né? Então, fazer com que tudo isso funcione, na minha opinião, é o grande desafio, né? Ainda mais na situação que a gente vem vivenciando nos últimos anos e nesse momento, principalmente. Acho que a volta, como você perguntou aí na primeira pergunta, a volta vai ser o grande desafio, né? Como a gente poder botar essa equipe de pé de novo, principalmente do ponto de vista a moral, né? A moral do grupo, a força do time, né? Como reconstruir tudo isso. Principalmente porque agora os empregos já são, né, as pessoas já estão apreensivas. Quando voltar, as pessoas continuarão apreensivas. Então, eu acho que existe a necessidade de ter um tratamento diferenciado, principalmente para empresas de manufaturas que trabalham com um quadro muito grande de funcionários, em que eu acho que a confiança, novamente, pós-coronavírus, pós-Covid-19, as empresas precisam ganhar de novo essa confiança. Não, sem dúvida, Rodson. E aí a gente tem que entender o seguinte, essa sempre é a grande preocupação, né? Esta sempre é a grande preocupação que a gente teve. E a gente tem que tentar entender o seguinte, tem coisas que estão na nossa mão, tem coisas que não estão na nossa mão. E a grande maioria das vezes, a gente fica muito preocupado com aquelas coisas que não estão na nossa mão. Eu acho que entender quais são as nossas competências, entender quais são as nossas habilidades e de que forma que a gente pode fazer diferente no nosso trabalho, tem que ser a nossa grande preocupação individual. O resto é uma decisão de equipe, o resto é uma decisão de time, o resto é uma decisão de negócio, né? E quem define tudo isso é o mercado. E o mercado é meio que intangível, né? Quem é o mercado, né? O mercado somos nós. Então, de novo, a forma como a gente vai reagir na volta, eu acho que vai ser fundamental para tudo isso, mas isso gera uma tremenda insegurança, isso gera uma tremenda dúvida, Sim. Assim como qualquer processo de mudança gera, né? Em uma de suas experiências, você foi responsável por um projeto de concentrar toda a produção no Brasil, na planta de São Paulo, encerrando as operações em outras 2 plantas. Quais foram os principais erros e acertos desse projeto? Olha, eu acho que assim, eu tive a oportunidade de acompanhar esse projeto desde as primeiras discussões, ainda quando era uma folha de papel em branco. Eu acabei entregando esse projeto, finalizando esse projeto que foi concluído em setembro do ano passado. Eu acho que falar entre erros e acertos, não tem erros e acertos. Um projeto é um projeto, ele tem começo, meio e fim. Eu acho que tem aquilo que mais trouxe dificuldade e aquilo que mais justificou a decisão que a gente tomou, né? A partir do momento que você toma uma decisão
decisão está tomada e a gente vem adaptando toda a implementação do projeto com aquela decisão que foi tomada. Os erros, eu acho que é não enxergar que essa decisão, ela pode mudar no meio do caminho. Então, acho que um grande aprendizado que houve, e no caso, nós aplicamos isso, foi um projeto que demorou aí quase 3 anos, foi exatamente ter a flexibilidade suficiente para poder, durante esses 3 anos, muita coisa mudou nesses 3 anos. E no nosso caso, a tomada de decisão para a centralização da produção em um único site foi exatamente adequar a capacidade da companhia à realidade da demanda do mercado que existia. Então, foi uma decisão meramente econômica, né, do viés de negócio que foi tomada. E durante esse processo de implementação, essa situação ela se agravou, ela se aprofundou. Então, se a gente tivesse tomado uma decisão que fosse estática lá atrás e começasse a fazer a implementação sem considerar que no dia a dia as coisas estariam mudando, né, o projeto com certeza no final não ia entregar aquilo que ele acabou entregando, que foi muito mais do que ele se propôs a entregar quando a gente fez o business case lá atrás, né? Por quê? Porque as coisas estão mudando numa velocidade muito grande. É a mesma coisa que pedir para fazer um SWOT analysis agora, né? Você vai fazer, tá bom, você quer que eu faça SWOT analysis de que hora? Se te fizer um SWOT analysis de agora de qualquer situação, daqui meia hora é um outro totalmente diferente. Então não existe mais essa estática, né? A dinâmica é outra, né? É uma dinâmica fluida. Então acho que o grande aprendizado foi flexibilizar tudo isso, e isso era flexibilizado em todos os níveis da companhia, né? Desde o comitê executivo até de fato quem fazia a execução e implementação do projeto, com reuniões, com uma determinada frequência e com um time de gerenciamento, né? O PMO foi essencial, foi importantíssimo nesse projeto como um todo. E eu diria que foi o grande segredo aí se houve um segredo de sucesso durante a implementação, foi um PMO muito consciente dessa necessidade de juntar as pontas. E era o PMO que fazia isso, é o PMO que trazia todo mundo para o centro da discussão do projeto, garantia que ele fosse executado, mas com que todas as pontas envolvidas estivessem sempre atualizadas com relação aos contextos de negócio e do mercado. Então essa foi a grande dificuldade. E o resto é dificuldade de qualquer projeto. Projeto tem começo, meio e fim, projeto tem cronograma, projeto tem dinheiro, projeto tem capital, a gente tem que terminar as coisas no prazo, a gente tem que terminar as coisas dentro do budget. Na verdade, a gente sempre tem que terminar as coisas tentando gastar menos do que a gente tinha se comprometido no budget inicial. Mas essas são as demandas normais de qualquer projeto, né? Qualquer grupo de gestão que se propõe a fazer um projeto sabe muito bem disso que eu estou falando. E é um contexto, né, do ponto de vista, voltando ao ponto anterior, de moral, é diferente quando você fala, vamos abrir uma planta, vamos expandir a nossa capacidade, né? Vamos contratar mais gente. Era o contrário. Além disso tudo, eram culturas diferentes, né? Estados diferentes, juntar pessoas com culturas diferentes e conhecimento técnico específico. Eram tecnologias diferentes, eram plantas com tecnologias diferentes que acabaram se centralizando. Então, a questão da imersão tecnológica, a questão da continuidade com a transferência de conhecimento, mas principalmente, né, o que a gente usou muito forte, a questão da empatia, né? Para aqueles que vinham, entendendo que também era um processo difícil para aqueles que estavam recebendo esse processo, que não era só pelo fato de ser a planta, né, que estava sendo mantida, estava dando uma vantagem, muito pelo contrário, era uma dificuldade também. Para aqueles que estavam aqui recebendo, os que estavam vindo, entender que de fato muitos outros deixaram, né, de trabalhar na equipe, e aqueles que estavam vindo eram pessoas diferenciadas, né, eram pessoas que tinham um conhecimento e que eram necessárias ao grupo. Então, assim, conter esses ânimos, fazer com que a vibração fosse mantida numa faixa que fosse entendida como produtiva, foi fundamental. E aí o trabalho do pessoal de recursos humanos, o trabalho do pessoal que fez a questão do change management, a integração desse pessoal, a integração do pessoal da planta de São Paulo para receber o pessoal das plantas que estavam vindo do Rio de Janeiro, isso tudo foi fundamental também. Foi um trabalho muito bonito, foi um trabalho muito complexo e que levou muito esse ponto das pessoas em consideração. E falando aí em manufatura, né, um conceito que a maioria das empresas tenta colocar em prática é o sistema Toyota de produção, quer seja relacionado a Lean, Kanban, Just-in-Time, Heijunka, etc. E foi o que funcionou para a Toyota entre 1947 e 1975. Em sua opinião, quão importantes são ainda hoje essas metodologias para o aumento da eficiência e a produtividade numa empresa? Na minha opinião, são importantíssimas. Eu acho que, assim, tudo aquilo que vem para ajudar num processo de melhoria é excelente. Quando a gente fala dessas tecnologias, quando a gente fala desses procedimentos, quando a gente fala desses métodos, né? Eu acho que são métodos consolidados, são métodos conhecidos,
conhecidos, são métodos onde as pessoas podem sentar numa sala, aprender e aplicar, porque tem muito exemplo, tem muita coisa que deu certo, tem muita coisa que deu errado, né? Tem muito aprendizado aí com os erros, e isso tudo gera um material muito rico, que é uma quantidade de dados muito grande, para que a gente possa ver qual que é a melhor aplicação dentro dos nossos processos. O que eu acho é que tudo isso vem acompanhando, né, e vem se desenvolvendo num processo de melhoria contínua também, né? Já que ele prega isso, né, ele também vem acompanhando o que são as mudanças das circunstâncias do mercado, né? A transformação digital, ela nos trouxe uma outra condição, né, e essa condição é a condição que nós temos hoje, principalmente com a dinâmica do mercado em função do e-commerce, a dinâmica do mercado com relação à forma como a gente compra hoje, né? A gente não pode esquecer que a gente terceiriza muito isso, né? A responsabilidade dessa mudança toda é nossa, né? Nós somos consumidores, né? A gente está mudando a nossa forma de comprar. Então, assim, nós estamos influenciando esse processo. E esses processos, na minha opinião, eles devem, e se não forem, nós devemos fazer com que eles sejam atualizados, né? Acho que o elemento de mudança tem que partir da gente. Eu já ouvi muita gente falar, eu estou trabalhando bastante com a indústria 4.0 agora, eu já ouvi muita gente falar que a indústria 4.0 é o novo Lean Manufacturing. Não é, né? Eu acho que as coisas não se substituem, elas se complementam. Na verdade, se você tiver um bom processo de Lean Manufacturing, se você tiver um bom processo de gestão de manufatura implementado na sua empresa e você vem e implementa a indústria 4.0, tem estudos por consultorias famosas internacionais, divulgadas, inclusive está no próprio LinkedIn, que você melhora em até 30% os resultados que você estava alcançando antes com essas metodologias implantadas. Então, assim, é isso que eu falei. Eu acho que dependendo muito da fase, do momento que cada empresa está, você pode partir de uma implementação simples, básica, né, de um sistema já consolidado, até as formas mais sofisticadas de indústria 4.0. A única coisa que eu acho é que não dá para viver sem, né? Eu acho que a pergunta não é se dá para viver sem, a pergunta é se você não começou a implantar, é quando que você vai, porque cada vez mais vai ficar difícil para você competir no mercado onde você não tenha, de fato, essas metodologias implantadas e, de fato, agora a questão da indústria 4.0 também fazendo parte do seu dia a dia, né? Você também faz palestra, né? Um dos temas que eu achei bastante interessante foi o tema que você fala sobre Revolução 4.0 e o seu impacto sobre as organizações e as pessoas. Eu gostaria que você nos desse, assim, um pequeno resumo desse tema tão relevante aí para a manufatura. Na verdade, eu acho que quando a gente fala em indústria 4.0, eu acho que tem muita confusão, primeiro. Eu acho que o tema indústria 4.0 é um tema relativamente novo e agora todo mundo fala sobre indústria 4.0, tá uma febre de indústria 4.0 e tudo aquilo que vira moda, vira febre é complicado, é difícil, né? Então, a gente tem que saber separar bem, de fato, aquilo que é condizente com a realidade que a gente vem vivenciando e aquilo que é expectativa. E eu acho que tem muita gente confundindo expectativa com fato. Quando a gente fala em indústria 4.0, a gente não pode esquecer que a indústria 4.0 não é automação. E essa é uma das grandes confusões. A indústria 4.0 não é automação. Não é você encher sua fábrica de robô ou de sistemas automatizados que você está implantando em indústria 4.0. A indústria 4.0, ela vem pregando a integração disso tudo, né? De uma maneira unificada, de uma maneira em que você possa ter uma rede onde você tenha uma coleta eficaz e eficiente, né, de dados sendo gerado por seus equipamentos integrados, onde você tem um processo de analytics muito forte, muito robusto. Para quê? Para que as pessoas possam ter a possibilidade de uma análise melhor de dados e respostas diferentes daquelas que elas estavam dando antes delas terem acesso da forma como elas têm essas informações. Essas informações estavam lá. Isso é outra coisa que é importante. As informações sempre estiveram disponíveis. As informações que a gente pega são as informações que estavam disponíveis na década de 60, de 70, de 80, de 90. Qual que é a diferença? A quantidade de informação, a forma como a gente capta e a forma como a gente analisa essas informações. Então a gente passa por um elemento aí muito importante que não é questão da tecnologia, que sem dúvida nenhuma ela é fundamental, mas ela passa a ser a necessidade de você ter um grupo de pessoas preparadas para trabalhar nessa realidade. E o impacto que essas tecnologias trazem para essas pessoas, né, e para as empresas consequentemente é muito grande. Não é só questão da qualificação e do treinamento, que parece que é muito óbvio, mas de fato ele acaba sendo importante e relevante nesse sentido, mas principalmente a questão comportamental. Eu acho que a gente precisa entender que tem certas competências que cada vez mais vão passar a ser competências necessárias, elas vão estar em uma ascendente daqui para frente, dentro do novo contexto da manufatura, com a indústria 4.0, e tem outras que vão começar a cair, vão
vão começar a deixar de ser o que era importante há um tempo atrás, vão deixar de ser importante daqui para frente. Então, achar o ponto de equilíbrio, trazer as pessoas para essa conscientização e, de fato, treiná-las, prepará-las, habilitá-las para fazer tudo isso, passa a ser fundamental. E é claro, né, sem dúvida nenhuma, eu acredito muito que a indústria 4.0, né, essa transformação digital que a gente vem vivenciando, ela será de fato uma revolução e vai ser uma revolução na forma como a gente trabalha, né, no sentido de que, com certeza, né, muitas atividades, principalmente aquelas repetitivas e aquelas que não agregam valor, Sim, vão deixar de ser feitas por pessoas e vão passar por ser feitas por máquinas, por equipamentos, por sistemas, né? Eu acho que aí vem essa questão toda. Porém, outras atividades, né, outras profissões, outras demandas, né, passarão a ser exigidas, né? E aí você vai ter uma situação no mercado de trabalho que não vai ser um por um. Não é uma que vai deixar de ter para uma que vai aparecer. Você vai ter um gap. Como trabalhar esse gap? Eu acho que essa é uma resposta que ainda a sociedade tem que trabalhar, tem que desenvolver. Toda a revolução industrial, ela traz essa situação e a gente passou por essa situação nas outras revoluções industriais que a gente teve também. A grande diferença dessa que a gente vem vivendo é que essa vai acontecer de uma maneira muito mais rápida. A quinta revolução industrial já está com data definida. A quinta revolução industrial já está com data definida para acontecer em 2030. Então a gente está falando ainda em pensar em implantar 4.0. Isso significa que a gente precisa andar muito forte e muito rápido. E aí as pessoas, né, dentro desse contexto todo que eu te coloquei, são um elemento fundamental para poder fazer com que essa roda gire. É por isso que esse tema, esse assunto, essa relevância é dada aí de uma maneira tão forte, tão enfática nas discussões e às vezes palestras específicas, discussões específicas sobre isso. O impacto nas pessoas, né, da implementação da indústria 4.0. Mas uma empresa hoje que ela quer se manter aí à frente da concorrência, que tipo de ferramenta, tecnologia, revolução, o que ela precisa ter para se destacar das demais hoje em dia? Eu acho que a primeira coisa, ela precisa entender que ela tem que entrar nessa jornada, ela tem que entrar nesse caminho. Eu acho que não dá para ela achar que dá para administrar a situação, vamos esperar mais um pouquinho, né? Então, eu acho que a primeira coisa que tem que acontecer nas empresas é entender que a transformação digital, ela não é mais uma questão de futuro, ela é um fato e que quem já não está num processo de transformação digital já está atrasado. Então não é mais opção. E aí eu acho que a primeira coisa é na sua estratégia de negócio ter isso muito claro, ter isso muito definido. Essa diretriz não é alguma coisa interessante para ter, não é um nice to have, é um must have. Então eu acho que o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é você ver de que forma você pode aplicar toda essa tecnologia que hoje em dia está muito mais disponível, está muito mais barata, está muito mais acessível, efetivamente no sentido de melhorar os seus problemas e aí fazer o que a gente chama, né, de inventário de dores, né? Pegar toda a tua cadeia de valor de ponta a ponta, incluindo, né, os teus fornecedores, indo até principalmente os teus clientes, né, os usuários dos seus produtos, dos seus serviços, entender nessa cadeia de valor estendida toda, né, quais são suas dores, de que forma que essas tecnologias podem vir solucionando as suas situações. Então, esse diagnóstico eu acho que é muito importante, é muito relevante. Uma vez alinhada a estratégia, uma vez entendido quais são suas dores dentro da sua cadeia de valor, acho que outro ponto muito importante é de que forma que você vai endereçar tudo isso, né? E aí o que a gente costuma dizer é que aquelas empresas que estão mais próximas, né, do universo das startups, do ecossistema das startups, são as empresas que vão ter mais facilidade para fazer esse processo de implementação, porque não é a questão, né, também isso muita gente fala, nós temos que trabalhar como startups. Isso não existe. Você pega grandes corporações, na minha opinião, elas não vão deixar de ser grandes corporações para virar startups, mas a gente tem que aprender a lidar e ver como nós podemos trabalhar com as startups e aprender muitas atitudes, formas como elas trabalham, né, boas práticas que possam ser implantadas dentro das nossas operações e trabalhar com elas, né? Eu acho que se aproximar das startups aí passa a ser alguma coisa interessante. O resto é questão de disponibilidade de capital, fazer um bom planejamento de budget, ver de que forma que você vai colocar lá nos teus investimentos o dinheiro necessário para fazer esse processo. E fundamentalmente, meu amigo, é aquilo que a gente falou, as pessoas no centro de tudo. As pessoas no centro de tudo, no sentido de que as pessoas não são só as pessoas de dentro da organização, que a gente já falou bastante sobre isso, mas principalmente aquela pessoa, aquele pequeno detalhe chamado consumidor, a pessoa que está externa, né? A pessoa que está fora, né? De que jeito que a gente está fazendo tudo isso no sentido de atender a demanda dele. Cada vez mais a transformação digital vai fazer com que as nossas demandas sejam unitárias e não mais massivas. Aprender isso, né? Fazer com que a gente deixe de trabalhar com os grandes bets, com os grandes lotes, com
menos grandes MOQs, para cada vez mais batches, lotes pequenos, menores, mas da mesma forma como a gente trabalhava com os grandes, esse é o grande desafio. Eu acho que é por aí. Essa daí é a jornada, esse daí é o caminho que a gente costuma explorar bastante lá na Inova, quando a gente está trabalhando com desenvolvimento e aplicação da consultoria de implantação de indústria 4.0. E todo esse sistema voltado à manufatura, a Revolução 4.0, né, que fala de fábrica inteligente, automação, otimização, é muito focado em hard skill, né, ou seja, a capacidade mesmo da pessoa ali de aprendizado. Mas um gap que a gente tem muito hoje são as soft skills, né, que é a sua capacidade de liderar, a sua capacidade de ter empatia, de comportamental e assim por diante. Para você, qual que seria uma característica básica para o profissional que está trabalhando ali com manufatura para ele ser bem sucedido relacionado a soft skills? Eu acho que assim, bom, primeiro, na minha opinião, né, a gente falar de hard e de soft skills, às vezes é uma comparação meio dura, meio difícil de ser vista, né? Eu acho que o soft não é nada soft, ele é bem hard, né? Então, assim, quando a gente fala em habilidades, né, nada é soft, tudo é difícil, principalmente pergunta para aquele que tem que mudar, né? Ou pergunta para aquele que tem que desenvolver uma habilidade que ele nunca teve. Quão difícil é você desenvolver essa habilidade, né? Então você pergunta para os técnicos, né, para as pessoas que até então estavam muito focadas no seu conhecimento único, exclusivamente técnico, que agora eles têm que desenvolver habilidades comportamentais. É muito difícil, não tem nada de soft nisso, né? Então, toma cuidado quando a gente fala isso, né? Essa tradução pode dar a sensação de que é fácil, né? É moleza. Sendo que aquilo que vai trazer de fato a condição soft de trabalho, né, são essas habilidades comportamentais. Eu acho que tem 3 pontos aí, 3 habilidades principais que vão ser demandadas, na minha opinião, do profissional da manufatura. Inclusive no Fórum Econômico Mundial eles destacam muito isso, né? Nos relatórios, os documentos que são mostrados, eles exploram muito isso. Que para mim vão ser fundamentais, aí são 3 pilares que daqui para frente vai ter que se desenvolver fortemente. A primeira delas, cada vez mais a habilidade de resolver problemas complexos. Então, cada vez mais isso vai ser demandado. Os problemas vão se tornar complexos porque, na verdade, a demanda que a gente tem do mercado, ela é uma demanda que cada vez mais vai ser complexa, ou seja, isso se traduzindo para a manufatura, a habilidade de ver várias coisas ao mesmo tempo, de abrir várias frentes ao mesmo tempo, né? A habilidade cognitiva que a gente vai ter de poder ver a interdependência, a inter-relação das situações e da complexidade do problema. Então, muito provavelmente, raramente, a gente vai ter um problema onde simplesmente uma única solução vai ser possível, né? Você vai ter que ter várias soluções, várias ações, várias iniciativas para resolver um problema. Então, essa complexidade na gestão, na solução, na visão de problemas complexos, para mim vai ser fundamental. Pensamento crítico, exatamente essa para mim é a segunda, que vem, ela acaba derivando da primeira, porque a hora que você abre tanta frente, você vai ter que tomar uma decisão. O grande risco é quando você abre muita frente, você não decide nada, que é o famoso, então, tinha um chefe que falava isso, dava muita risada quando ele falava, que é muito enredo e pouco samba no pé, né? Então, assim, o cara que abre muita frente, quer fazer muita coisa, não faz nada. Então, assim, tudo que tem uma iniciativa tem que ter uma acabativa, né? E aí o pensamento crítico, ele vem no sentido de você poder abrir e fechar, né? Você convergir aí para uma solução definitiva, e aí você tem que fazer escolhas. E o processo de escolhas demanda um pensamento crítico muito grande. E, cara, eu acho que a criatividade para mim é o elemento principal disso tudo, que muito tempo há muitos anos a gente, até da forma como a gente é organizado e que a gente é estruturado nas empresas, infelizmente, a verdade tem que ser dita, a gente vem acabando, tolindo aí a criatividade das pessoas. Eu acho que a solução das coisas vão passar por pessoas criativas, e a gente tem que ter, primeiro, um elemento criativo lá na frente para a gente poder alimentar e desenvolver. E, é claro, esse elemento tem que estar no ambiente criativo, que se não estiver no ambiente criativo, ele não vai conseguir produzir a criatividade que a gente demanda dele, mas ele tem que ser criativo. Então, fazer com que as pessoas entendam que não são só de habilidades técnicas, mas que uma vida, por exemplo, diversa, né? A diversidade na estrutura, a diversidade na organização, a forma como ele divide o seu tempo, a forma como ele se dedica para outras atividades, né? O que ele faz, o que ele lê, o que ele vê, né? De que forma que ele encara a vida dele, tudo isso acaba alimentando a criatividade. E a gente sabe que quando tecnicamente isso aí é discutido num ambiente de manufatura, nem sempre é tão simples e tão fácil fazer com que isso aconteça. Então, resumidamente, eu acho que solução de problemas complexos, pensamento crítico e a criatividade, na minha opinião, são as 3 aí habilidades fundamentais para que um profissional na manufatura, não só na manufatura, mas de uma maneira geral, mas principalmente na manufatura, vão ter que ter para passar por essa jornada aí que nos espera. Para mim fica claro que a hard skill são soft porque você consegue aprender, e que as soft skills são muito difíceis, ou seja, são hard, que é algo realmente extremamente complicado. Aí você conseguiu fazer uma equação matemática.
Você acha que tem alguma coisa que nós não falamos, que você queria acrescentar aí pra gente finalizar? Eu acho que, antes de mais nada, a iniciativa, né, de tentar gerar esse conteúdo através de podcast, eu acho sensacional. Tanto a oportunidade está se dando em função dos contatos que nós desenvolvemos no seminário de manufatura, mas também colocar profissionais com um conhecimento tão específico nesse sentido para contribuir para essa discussão é fundamental. É muito importante que a gente tenha a habilidade também de entender que a situação que a gente vem vivenciando é uma situação em que ela vai passar e que quando ela passar, as coisas vão ser diferentes daquelas que nós estávamos acostumados a fazer. Então, entender e compreender que daqui para frente, né, não tem mais essa história, vamos esperar passar a crise, né, que a gente vai viver uma crise por vez. Até, eu diria, um mês atrás, a gente estava achando que nós íamos viver um crescimento econômico de 2% nesse ano aqui no Brasil. E acabamos de descobrir que provavelmente a gente vai ter uma recessão. Então, assim, esse é o novo normal, né? Esse é o novo comportamento. E o profissional da manufatura, ele tem que entender que ele acaba sendo a ponte entre essa realidade e a entrega das expectativas, das demandas dessa realidade para o mercado pelas empresas. Ou seja, ele tem que ser um profissional extremamente, como a gente falou, né, criativo, dinâmico, com uma visão crítica, saber que o mundo é complexo, né, mas principalmente sensível no sentido de que as respostas, elas nem sempre vão ser aquelas respostas que a gente usualmente estava acostumado a dar. Elas vão variar, elas vão diferenciar. Então acho que é isso. Ouvindo podcasts, participando de seminários, conversando, tem outros fóruns super importantes, cada vez mais a gente tem conteúdo digital muito grande aí na internet. Isso vai fazer com que o profissional possa se desenvolver nesse sentido. E aquela coisa, né? Aprender a reaprender. Desaprender, aprender a reaprender. Eu acho que a gente tem que passar por isso. Ninguém nunca mais vai saber o suficiente. Sempre a gente vai ter que estar num processo de aprendizado muito grande. E o que você está oferecendo aqui no podcast é uma alternativa de aprendizado e parabéns pela iniciativa. E é isso. Vamos esperar o seminário, que o seminário aconteça o mais rápido possível. Com certeza. Para finalizar, você pode nos dizer onde as pessoas podem te encontrar, se tem algum site, redes sociais, enfim, aqueles que precisam com ajuda com manufatura ou com palestras, treinamentos, para poder entrar em contato com você? Bom, eu acho que a primeira forma de acesso, de nos contactar é sempre através do LinkedIn. Então, o LinkedIn é a ferramenta que a gente usa muito forte para manter esse contato com todo o nosso network. Então, Antônio.Grandini no LinkedIn. Estou sempre disponível por lá, para quem quiser conversar e falar. Também pelo site da Inova, né? inovaconsulting.com.br. Lá, além de ter um acesso específico para aqueles que querem manter contato, tem muita informação, tem muito material que a gente vem desenvolvendo nesse sentido. E também através do LinkedIn, através da plataforma de conhecimento MiSupra, uma plataforma específica que a gente vem desenvolvendo, né? Eu, além de mim, o Paulo Bertaglia, a gente vem desenvolvendo essa plataforma já há algum tempo. Ela está nós estamos retrabalhando, mas tem muito material lá disponível. Então, acho que através de lá também você pode nos acessar. Com certeza. Muito bem, esse foi Antônio Grandini, diretor de negócios 4.0 da Inova Consulting. E não se esqueçam, o 5º Fórum de Manufatura foi adiado, mas você já pode escutar os palestrantes no GuiaCast como uma prévia do evento que vai acontecer ainda esse ano. Acesse forumdemanufatura.com.br/programa e se inscreva. E se você acredita que outras pessoas podem se beneficiar desse conteúdo, compartilhe com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain e também deixe a sua avaliação e um comentário em ratedespodcast.com/GuiaCast. E caso tenha alguma notícia relevante, evento, reportagem, opiniões e tendências do mundo da cadeia de suprimentos que gostaria de dar destaque no GuiaCast, envie uma mensagem direta através do Instagram para guia_corporativo, Twitter, @RodilsonS ou pelo telefone 987054454, DDD 11 São Paulo. Me adiciona também lá no LinkedIn, é só procurar Rodilson Silva, comunicador logístico multiprofissional. Eu sou o Rodilson Silva que te envia um GuiaCast abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Aperto Rec, edição e produção de podcast. Acesse www.apertorec.com.br.